E por que eu falo que você tem que assistir One Piece? A segunda temporada chegou na Netflix agora e eu vi metade, entendeu? É. Ah, tá. A live tá longa, tá? Você tá e peço licença que daqui a pouco tem prova do líder. Daqui a pouco a galera vai embora, pô. O Bob já foi. Não, Bob foi não. O Luiz já foi. Cara, eu sei que no começo eu vou disputar com o Big Brother, mas logo o Big Brother acaba e a gente não. Vai ser assim. Voltando. One Piece, cara, é uma história que ela é uma história que fala de jornadas. Eu não acho que não tem mais uma abordagem mais vaga pra falar de One Piece do que isso. Mas a realidade. E tem um rolê que, tipo, qual que é a minha jornada? Minha jornada vendo One Piece se mistura com a jornada da época que eu via mais anime com afinco, entendeu? Eu vi One Piece, assim, diretaço até os 600 e tralalá, alguma coisa assim. Até Punk Hazard. E é engraçado, porque eu assistia One Piece no notebook, vindo de Varginha pra cidade dos meus pais, Calambari. Dava pra ver, tem certinho a conta, que era 6 episódios. Eu pulava a abertura e pulava o encerramento. E ficava com o notebook assim no ônibus assistindo. Cara, eu tenho muitas lembranças, porque o One Piece estava me acompanhando durante viagens por essas estradas do Brasil, entende? Então, eu assisti muito, muito. E é engraçado que eu vejo hoje a galera fazendo cosplay de One Piece e os cosplays de trend da galera do One Piece é muito da época que eu assistia 15 anos atrás, tá ligado? Tipo assim, a galera que tá em alta dos cosplay agora era a galera que eu via 15 anos atrás. Então, tipo assim, pô, nossa, eu parei tanto tempo no tempo assim. Parei tanto. Não, tanto tempo no tempo é foda, né? Eu parei tanto tempo na história assim, e a história parece que não andou, não. Andou pra cacete. Pô, já tá em 1300 lá episódio, entendeu? Mas voltando, por que que. Falando, tem que ver One Piece. Mas vou focar hoje principalmente na série. Porque a série ela consegue trazer o coração do anime. E faz adaptações corretas perante o que deve se contar da história de One Piece, entendeu? Como, por exemplo, sinergia. O elenco tem uma sinergia naturalmente, tanto dentro quanto fora da tela, que você sente muito essa sinergia nos Chapéu de Palha, na galera da tripulação do Luffy no anime, entende? E por que que é importante? Porque todo mundo tá na mesma jornada, saca? O rolê da jornada é tão importante pra ter One Piece porque, digamos assim, que o One Piece do One Piece, o Oda já falou, o Oda já falou que não vai ser esse o One Piece, que a galera tava muito com medo, porque do Luffy chegar no final e falar, não, o real One Piece são os amigos que nós fazemos pelo caminho. Não vai ser esse One Piece. Poderia muito bem ser esse One Piece. Mas One Piece, ela é uma série que se, vamos dizer assim, vale muito da jornada das pessoas ao longo da vida, das pessoas que estão à nossa volta ao longo da vida e das pessoas que passam pela nossa vida, mesmo que por um fim de semana, por uma hora, por um momento, mas que foram marcantes na nossa jornada, entendeu? E eu sinto muito isso na série. E era uma coisa que eu achava muito difícil de conseguir colocar. E eles conseguiram fazer isso. Porque pro Oda colocar isso em One Piece, o anime e o mangá, ele precisou de tempo. Inclusive, um pequeno parênteses sobre o anime e o mangá. Pô, a gente tá falando de uma história que começou em 97. Ela vai completar 30 anos ano que vem. Você não se sente enganado pelo Oda
Você não sente que ele está esticando a história pra você. Ele simplesmente, quando não tem nada pra contar, ele faz que nem agora, parece, né? Se eu não estiver muito enganado. Vocês podem me ajudar aí nos comentários. Que ele não escreve, ele só para um pouquinho, dá uma descansada e continua. Mas ele não é o George Martin que, tipo, não, vou terminar as Crônicas de Gelo e Fogo e 20 anos, 15 anos, nada, saca? Ele para, tipo, uns meses. Eu não sei qual foi o maior hiato de One Piece, assim. Mas não é nada gigantesco nesse tempo todo. Ele não para de contar a história dele. Mas a história em nenhum momento te engana. Ela não te estica, assim, por caminhos pra só pra enrolar. Tem os fillers, lógico? Tem. Tem que ter o filler numa questão muito mais técnica de, de mercado, sabe? Tipo, às vezes precisa que se estica um pouco o anime pra dar uma distanciada do mangá, pra tempo de produzir a história principal. E ainda assim, eu não lembro. Tipo assim, eu vi filler de One Piece. Só que o filler de One Piece no anime é tão orgânico que você não sente o filler do One Piece, entendeu? Porque ele se baseia muito nessa parada que você vai seguir, que você vai viver a jornada, que você vai construir e que você vai ter bons momentos, sabe? Com a galera. Então, assim, pra ter essa distância, e aí voltando pra Netflix, do acerto da Netflix ao executar One Piece, é que o primeiro acerto de todos é que não colocou todo mundo de chinelo e sandália. É um absurdo, cara. De verdade. O Luffy, a Nami, os personagens que se encontram no caminho, todo mundo anda de chinelo e sandália. Cara, você ia se arrebentar o pé todo, ia pegar doença, tudo mais e tal assim. Então já tem esse acerto, esse acerto na série que eles adaptaram. Colocou todo mundo de tênis, de botinha lá e tudo mais. E o acerto ainda é que o tênis e a botinha lembra a chinela e a sandália. E não descaracteriza, entendeu? Maravilhoso, maravilhoso. Mas voltando aqui, o... além disso da adaptação, o excelente do One Piece é abraçar a bizarrice. A estética é bizarra do jeito que é o anime mesmo. E, tipo, eles fazem isso com muita inteligência, entendeu? O. Tipo, tem lá, ouvi o arco do gigante agora há pouco. Fazem um plano contra plano, entendeu? Os Dendemushi, entendeu? Tipo, eles trouxeram o Dendemushi pra série. Dendemushi, você não sabe, não vê One Piece, isso aqui é um camelinho do meu dos Emirados. Mas imagina que o foco tá aqui, né? Se eu foquei, o foco meu tá manual, não vai dar pra mostrar. Mas assim, o Dendemushi é a pessoa segura assim, e é o telefone deles, entendeu? É um caracol. Tipo, você pessoa fala do caracol de um lado e do outro lado da linha, o caracol está atuando com uma pessoa que está falando pra ele. Cara, é maravilhoso isso, entendeu? E eles colocaram o Dendemushi animatrônico, bem Star Wars da vida mesmo, sabe? Então você vê aquele Dendemushi mexendo assim. Eles poderiam fazer um 3Dzaço e colocar ali. Mas não, eles preferiram colocar o animatrônico que te dá uma questão, além de mais mecânica pro rolê, mais orgânica, sabe? Então, assim, é muito divertido esse rolê de você fazer essas adaptações usando a criatividade. E além disso, melhorou a personagem, entendeu? Tipo, você tem uma obra, talvez rica para adaptação, que a HBO talvez não teve para fazer Game of Thrones, por exemplo. Porque você tem uma quantidade imensa de anime e uma quantidade imensa de mangá para adaptar e para captar a essência. E eles captaram a essência e aprimoraram as essências. Como, por exemplo, o Sanji. O Sanji, ele não é um babaca machista. Ele é só um pouquinho galanteador, mas ele não tem como o Sanji do anime do mangá em certos momentos fazia. Eu não sei como é que tá atual, mas na minha época, era assim que ele parecia um escroto com as meninas, entendeu?
Ele não parece ser assim. Ele não parece, não. Ele não é assim na série. Entende? Ele, entre aspas, corteja a Nami, mas não corteja no sentido de eu quero dar uns pega na Nami. Ele faz isso porque ele gosta da presença dela e gosta de, entre aspas, do perfil da mulher bonita, assim, mas não fica cantando ela, sabe? Ele só cozinha bem, da mesma forma que ele cozinha bem pra todo mundo. E ele é. Aí é um acerto também da série que ele tem a rixa com o Zoro, saca? E ele é babaca com o Zoro, mas ele é babaca no sentido, tipo, o babaca que é parça, sabe? Porque meio que um tá puxando o outro pra um ser melhor que o outro, sabe? E aí, cara, além disso, tem a questão do Luffy. Sempre olhar pras pessoas e falar: Você quer realizar seu sonho? Eu vou realizar seu sonho. Eu vou te ajudar a realizar esse sonho. E o moleque lá, ele pegou muita essência dessa do Luffy. Isso enriquece demais a narrativa porque seu protagonista tá forte. E um protagonista de presença. E carismático, assim. Então, putz, é maravilhoso quando você conta isso. E só uma coisa que eu acabei de assistir. O. Voltando rapidinho ao ponto do bizarro. O bizarro serve pra contar as histórias maravilhosas que só o One Piece proporciona pra gente. E o episódio da Labum, cara. O episódio da Labum é cinema, sabe? E eles trouxeram o Briggs pra fazer o Brook também. Então, assim, dublado ele é maravilhoso. Entende? E você sente o calorzinho no coração com todo o arco da baleia lá. Assim, eu vou dar um spoiler aqui pra quem não viu One Piece, mas é basicamente a Labum é uma baleia que tá na grande rota e que espera a tripulação voltar por ser amigo dela, tipo o seu cachorro, entendeu? Tipo, o cachorro não poderia pegar o trem e ficou esperando na estação, entendeu? Só que é uma baleia, então o cachorro não morre, a baleia não morre. E ela fica esperando a tripulação voltar. E a tripulação que foi pra Grand Line. Só que essa tripulação não volta. O que deixa eu entender é que essa tripulação foi de arrasta. E aí essa baleia fica desesperada, tentando entrar na Grand Line pra ver se achava essa galera e bate a cabeça na pedra, fica a cabeça tudo rachada. Até que o bando Chapéu de Palha encontra, e eu não vou dar mais spoiler e tudo mais, tal assim, mas tem um arco muito bonito ali. Tanto de flashback, quanto de desfecho desse drama que eles estão vivendo ali, que eles encontram ali na história. Então, é tipo. O bizarro traz autenticidade pra grandiosidade, entendeu? Isso é muito bom. Tá sendo representado visualmente pra gente aqui, entendeu? Tipo, você não. E o outro ponto também que ajuda isso no bizarro, que eu já citei anteriormente, é que te faz lembrar de personagens, esteticamente também, que você só vê passando pela sua vida. Tipo o brother lá do. Que é a Tássia, sabe muito bem o nome que me deu branco agora, que tem os cabelos enrolados assim, entendeu? Que aí ele puxa a gravatinha assim e sai as armas dele. Que é o brother da Vivi, que a Tássia faz cosplay. Pô, você vai lembrar de um cara com cabelo de Beethoven daquele jeito e que sai umas armas do cabelo dele, assim. Entendeu? Você pode não lembrar o nome dele, mas todo lugar que você vê passando, pô, esse cara é do One Piece. Entende? E além das bobeiras que o Oda faz, que é bobeira da vida da gente. E que você se apega também. Tipo, pô, o Bob tá na live aí. A gente troca ideia, nem sei de quando, cara, tem mais de 10 anos. Eu já fui várias vezes na casa do Bob. Eu lembro a risada do Bob, entendeu? Se eu ouvir o Bob rindo, eu vou saber que é ele rindo, mesmo que ele não esteja no mesmo ambiente que eu. O One Piece tem muito disso, entendeu? Cada personagem tem trocentos personagens assim. Tem uma risada diferente. A risada não faz o menor sentido? Não. Mas tá dentro da margem do bizarro e tá dentro da margem de coisas que você lembra das pessoas. Entende? Então, assim, tem essa essência, sabe? De você ter essa jornada em busca de coisas que você quer, de sonhos que você quer e as pessoas para te apoiar para conseguir ela.
E tem tudo isso na série. Tem o bizarro, tem a essência e tem o coração de cada um deles. E eu quero ver muito que o episódio que eu parei, a Nico Robin, ela parece mais evidência e tal assim. Eu quero muito ver a entrada dela na série, que vai ser maravilhosa, porque ela é uma personagem também incrível, que vai agregar demais. E o Chopper, né? Pô, o Chopper é um espetáculo também. E aí, por isso que você tem que assistir o Igaran. Obrigado, Tassi. O mordomo Igaran, que é o cara que tem. Pô, é um visual muito icônico, cara. Você olha assim. E, tipo, você tem vários visuais icônicos. E só pra arrematar, um último ponto que ajuda a corroborar com tudo isso aqui. Que a série tá conseguindo fazer um negócio que é muito difícil também, que o anime faz. Que é você ter o peso do fodão. E ela tá fazendo isso talvez até um pouco melhor que o Oda faz, porque ela não tem o tempo do Oda. O que eu vou pegar o exemplo do Mihawk. O Mihawk, você vê ele no anime, ele aparece logo no começo. Pô, você bate o olho e fala assim, esse é o típico estereótipo do fodão solitário que tem pouca expressão, mas é experiente pra cacete. Entendeu? Você bate o olho e fala, pô, esse cara é pica. Na série também é assim. Só que o One Piece, você não tira esse status do Mihawk, só que tem uma prateleira gigantesca de vários personagens assim, entendeu? Só que ele mantém aquele nível alto, assim, entendeu? A série tá conseguindo fazer isso com muito menos tempo, mas com muita mais precisão na hora de citar por que esse cara é fodão. Então, coloca tipo assim, coloca a referência dele no drama, na reflexão, na construção do Zoro, principalmente, entendeu? Então, assim, é uma execução muito bem feita. E ela deu certo porque abraçou um bizarro, entendeu? E eu acho que esse é o grande legado que talvez a série do One Piece na Netflix deixe pra gente. Abraçar o bizarro pra ser mais autêntico e trazer mais autenticidade pra sua vida, saca? Eu acho que passa muito por isso.